Fala galera, Marcelo Facundo na área, autor dos livros Queen, Discos e Canções e Queen Magic Works. Tô aqui hoje, dia 26 de outubro de 2024, gravando esse vídeo aqui, um dia depois do lançamento, do relançamento do primeiro disco do Queen First, o Queen 1, como queiram chamar, né? É um relançamento recheado aí com 6 discos aí, né? E fantástico, eu ouvi uma pequena parte, ainda tô mergulhando no universo aí, né, do disco. Mas eu queria aproveitar essa ocasião para falar sobre algo muito interessante que é abordado nesse relançamento, que são as sessões do Queen no estúdio Delaney Lea, de setembro a dezembro de 1971, tá? Vou explicar direitinho como isso aconteceu. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal que tem muita coisa boa. Se você é fã de Queen, se você é fã de música, se você é músico, quer entender um pouquinho mais sobre as questões musicais do Queen, esse aqui é o lugar. Beleza? Bom, vamos lá. O que acontece, né? A gente ouve falar muito sobre essas sessões no Delaney Lea, né? Por que elas aconteceram? O que era o Delaney Lea? Esses são pontos importantes que geralmente ninguém fala, né? Por que ocorreram essas sessões? O que era o estúdio Delaney Lea? Por que eles chamaram o Queen para gravar? Já que o Queen foi chamado, o Queen não pagou nada para gravar no Delaney Lea. Então vamos entender. Gente, década de 60 e década de 70 em Londres era uma verdadeira meca de estúdios de gravação. A gente tinha ali estúdios praticamente em quase todas as esquinas, né? E esses estúdios eram responsáveis pelas gravações dos maiores álbuns de rock, de todo tipo de música que surgia naquela efervescente Londres, né? A gente pode destacar aqui dentre os estúdios, os estúdios que eram das gravadoras, que eram no caso o Abbey Road da EMI, o estúdio da Philips também, né? Porém tinha os estúdios particulares, né? Que eram estúdios que foram desenvolvidos por pessoas para realmente locar esses locais aí para que as bandas pudessem gravar seus álbuns ali. O Trident era um desses que a gente vai ver, que a gente já viu aqui em alguns outros vídeos, nós vamos entender um pouquinho melhor a questão do Trident, né? O Trident era alguns deles, né? E existia também o Delaney Lea. O Delaney Lea era um estúdio que ficava ali no centro de Londres. No Delaney Lea foi gravado, por exemplo, Hey Joe, do Jimi Hendrix. Algumas gravações do Deep Purple também, algumas gravações do The Who, né, foram feitas no Delaney Lea. Existia um outro estúdio em Londres que era o CTS, que ficava numa outra região. Era um estúdio muito focado em jingles, dublagens de filmes, dublagens de séries. Era um estúdio reconhecido por uma série de trabalhos muito voltados para o cinema. Trilhas sonoras de filmes clássicos foram feitas no CTS. O que ocorreu é que no final dos anos 60, os donos do prédio, onde era o CTS, resolveram pedir o prédio de volta. E aí eles pegaram e ficaram sem ter para onde ir. Surgiu então uma ideia de se associar ao Delaney Lea, né, que eu já tinha mencionado aqui antes, que era um estúdio que fazia muito sucesso na Inglaterra. Ele tinha ali umas salas legais, estava num estúdio pequeno, né, mas com algumas gravações legais ali. Então eles se juntaram ao Delaney Lea, né, que era um estúdio que foi fundado pelo seu William Delaney Lea, daí que vem o nome. Eles resolveram se juntar e formar um complexo de estúdios gigante em Wembley. Então, ao invés de salas pequenas, a ideia deles era uma ideia magnífica, era fundar um complexo de estúdios onde você podia fazer gravação de discos, de álbuns de música, onde você poderia fazer
jingles, poderia gravar orquestras. A ideia era fazer diversas salas gigantes, onde você pudesse gravar todo tipo de produção de áudio. Mais ou menos aí em 1971, a obra, eles resolveram fazer isso aí e a obra seguiu, até que o estúdio estava praticamente pronto, né? O novo estúdio, que era a junção do CTS com o Delaney Lea. E aí, né, onde o Queen entra em toda essa história? O Brian May, na época do Smile, tinha gravado uma demo, e quem produziu foi o Terry Adon, que era um dos engenheiros do Delaney Lea. Eles acabaram se encontrando e o Terry Adon teve a ideia de chamar o Brian May para testar o estúdio, né? O principal objetivo desse teste era principalmente gravar o mais alto possível numa determinada sala e verificar se a acústica do estúdio ela estava perfeita. E que, por exemplo, numa segunda sala não havia qualquer tipo de ruído proveniente da sala que se estivesse gravando. Então ele falou para o Brian que era importante que eles tocassem bem alto, né, para poder gravar. O Brian achou uma oportunidade excepcional. O Queen estava ali tocando em alguns pequenos pubs, estava ali ensaiando, e ele viu uma oportunidade de gravar um produto para que ele pudesse mostrar para as gravadoras. E assim foi, de setembro até dezembro de 1971, o Queen gravou as músicas que acabaram formando a demo ali do Delaney Lea, né? Keep Yourself Alive, Jesus, Liar, The Night Comes Down e Great King Rat, né? Acabaram formando essa demo aí, né? Que acabou sendo o embrião do primeiro disco da banda. Tem alguns pontos muito interessantes para a gente falar sobre essa demo, né? O primeiro ponto, né, foi o seguinte: durante o processo de gravação, esteve visitando as instalações do Delaney Lea, né, o John Anthony, que acabou sendo o produtor do primeiro disco do Queen. O John Anthony, ele era um funcionário do Trident. E o John Anthony ficou impressionado com o que ele viu. Impressionado com o que ele viu, ele convidou o Roy Thomas Baker para visitar e verificar a banda gravando a sua demo. E depois o John Anthony foi junto com o Roy Thomas Baker, que também era um funcionário do Trident e que acabou sendo o produtor dos primeiros álbuns do Queen, a verificar essa banda. Então eles acabaram visitando, gostaram muito daquilo que eles viram, e aí eles tentaram convencer o Norman e o Barry Sheffield, que eram os donos do Trident, a contratar a banda. Contratar de que forma? Contratar para gravar no Trident? Não, contratar. O Trident estava fazendo tanto sucesso que eles estavam pensando em começar a agenciar alguns grupos. Então contratar como sendo uma banda que eles iriam agenciar. Então esse é um ponto muito importante e praticamente foi um divisor de águas na carreira do Queen, né? Realmente essa demo, essa visita do John Anthony e do Roy Thomas Baker acabou sendo um divisor de águas na carreira do Queen, né? E praticamente uma pedra fundamental para todo o sucesso que a banda veio a fazer na sequência. Um outro ponto muito interessante que me chama muito a atenção está relacionada à questão do repertório da banda. Gente, se a gente pegar a demo de qualquer banda, né, a gente sempre vai ver músicas, por mais complexa que seja a banda, geralmente as bandas optam por gravar músicas mais simples numa demo. Você tem um tempo curto, né? Você tem poucos recursos para gravar, então geralmente você acaba gravando músicas mais simples. O Queen resolveu realmente mostrar todo o seu potencial na gravação dessa demo no Delaney Lea. Tanto que realmente assim, a gente tem o embrião do primeiro disco
ali, né? Realmente eles foram muito ousados em gravar uma demo com músicas como Liar, como Keep Yourself Alive. Que interessante, o Brian May falou que na gravação da demo do Delaney Lia, ele realizou um sonho, que era de gravar 3 guitarras no solo de Keep Yourself Alive, algo que ele imaginava na cabeça dele e que ele realmente não sabia como fazer, né? Então ele acabou realizando um sonho, né? Ele gravou 3 guitarras ali na Keep Yourself Alive. Um ponto interessantíssimo, né? Eu acabei de ouvir, né, o primeiro take, né, de Great King Rat gravado no Delaney Lia, e algo me chamou muita atenção, que é o fato do Freddie Mercury cantarolar as frases do solo de guitarra, tá? Eles estão gravando ali o primeiro take no violão, o Brian May tá tocando violão e o Fred cantarola as frases do solo de guitarra. Isso me levou a pensar em algumas coisas aqui, né? Primeiro, será que o Brian se inspirou nessas vozes que o Freddie Mercury fez para gravar aqueles solos? Essa pode ser uma possibilidade. Porque até então, o Queen não tinha gravado essas músicas, não tinha gravado Great King Rat. Então, por exemplo, ele teria que ter uma base ali e o solo. Se ele tivesse gravado, o solo já estava na cabeça do Freddie Mercury, mas isso não aconteceu. Ou então, quando o Queen tocava, uma outra possibilidade, quando então o Queen tocava essas músicas aí, ao vivo, né, nos shows que ele fazia nos pubs, o Brian May já tocava esses solos já estavam na cabeça dele e ele já tocava esses solos da mesma maneira como vai aparecer no disco, no primeiro álbum do Queen ali, e que aparece também na demo do Delaney Lia. Uma terceira possibilidade é que existam gravações já feitas dessa música antes da demo do Delaney Lia, o que eu nunca ouvi falar, mas pode ser, tá? Então, assim, são aspectos muito interessantes dessa demo, né? Que acabou, assim, tendo uma importância crucial para a banda no futuro. E que agora a gente tem a oportunidade de ouvir ela. Ela já tinha saído em 2011, mas agora com um trabalho maior na parte de mixagem e também, claro, a aparição de algumas demos aí, tá? Gente, obrigado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, não se esqueçam de dar o seu like, isso é muito importante para que eu continue fazendo esse trabalho, beleza? Até o próximo vídeo.